joelho. Esquecemos da gravação. A coxa. O bumbum na cadeira. E como se o tronco fosse um pêndulo, a gente faz micromovimentos do tronco em relação ao quadril, para frente e para trás. Permitindo com que o corpo, por ele mesmo, encontre a posição de repouso. E agora de um lado a outro. Permitindo com que o corpo repouse sobre o quadril. É como se tivesse um... E a gente reconhece a região lombar, região torácica, crescendo levemente a coluna para cima, como se houvesse um fio puxando a cabeça para cima. Movimentando o ombro para frente e outro ombro para trás, permitindo com que o corpo relaxe ao se movimentar. Depois o outro ombro, um ombro à frente, outro atrás. Relaxando no movimento. Sentindo os ombros. Reconhecendo a gravidade sobre os ombros. E como se fosse um pêndulo, você movimenta a sua cabeça para frente e para trás. Suavemente. Permitindo com que o corpo pare por si só. Um movimento de pêndulo para um lado e para o outro. Permitindo com que a cabeça encontre o seu lugar. E talvez você reconheça o corpo inteiro respirando. O movimento da respiração no corpo. E com esse estado de presença, talvez você possa trazer sua motivação de estar aqui hoje. E aí, suavemente, a gente vai movimentando o corpo livremente.
E abrindo os olhos, cada um no seu tempo. Bom dia. Então, uma prática de chegada, para que a gente possa iniciar nosso módulo do Dharma Mindfulness, o primeiro módulo. Então, a gente sempre começa com os nossos acordos aqui juntos. Lembrando que teremos alguns participantes que não farão ao vivo e vão fazer gravado o nosso encontro. Então, vocês também podem acessar depois essa gravação quando vocês quiserem. Tá bom? Então, lembrando dos acordos, para que a gente siga. E o primeiro é a motivação, nossa motivação compassiva. De estar aqui, presença para a gente, presença para o outro. Que aqui possa ser um ambiente saudável de troca e abertura, de curiosidade. Tem uma história que eu recebi ontem, né? Imagina que a gente está num campo de flores, com flores lindas, né? E aí a gente quer descobrir qual é a flor mais cheirosa e mais doce. E para isso a gente precisa reconhecer aonde as abelhas vão, qual é a flor que essas abelhas preferem. E aí a gente abre a curiosidade para despertar como essas abelhas vão chegar lá. Aberto a tudo, que talvez elas nem venham. E a gente se abre com curiosidade para o que possa surgir. Então, o convite é que a gente também possa estar aberto e curioso para que tudo possa surgir. Nenhuma pergunta é inadequada. Todas são muito importantes e muito bem-vindas aqui entre o grupo. Lembrando que aqui não é um processo de psicoterapia, mas que provavelmente virão histórias pessoais. E aí eu conto com vocês para que a gente mantenha, né, um círculo de confiança e de resguardo com essa turma. E durante a gravação, quando a gente for compartilhar, a gravação vai ser parada, para que a gente fique aqui junto no grupo. O sorriso também é muito importante, né? Ele traz essa abertura. E é isso. Luiz, Milena, vocês têm algo a falar? Obrigado. É isso aí, gente. Espero que estejamos todos presentes agora, dentro do possível. Obrigado, Danilo, por conduzir essa prática para a gente realmente chegar, né? Começar a chegar, pelo menos. E os acordos prévios são super importantes porque eles baseiam tudo o que a gente vai fazer daqui para frente, né? Nesse sentido de ter uma motivação pura, né? Uma motivação base de nos desenvolver, nos aprofundar, melhorar a nossa condição no mundo, né? De forma a também podermos impactar positivamente todos os lugares em que a gente vai, as pessoas com quem a gente se relaciona, os seres todos. Porque se não for para buscar compreender e realizar um mundo melhor, né, e uma vida mais digna, mais presente, mais íntegra, então para que serve tudo isso, né? É isso, compaixão como base, abertura, e aí a gente pode seguir a partir disso. Antes disso, eu queria perguntar uma coisa. Quem conseguiu, quem teve tempo de dar uma lida no material da Pema Chodron que eu mandei nas páginas que eu enviei? Levanta a mão assim, só para ver.
A maior parte conseguiu. Legal, mas eu retomo de qualquer jeito, tá? Durante o caminho, só para saber em que pé estamos. Porque essa visão dela de três métodos, de três olhares, né? Parar a luta. O outro método, transformar o veneno em remédio. E o outro método, reconhecer absolutamente tudo o que surge na nossa experiência como já uma expressão do despertar, da iluminação, do mundo perfeito, etc., de alguma forma se relacionam com o olhar que a gente vai ter hoje, de Sutra, Tantra e Dzogchen, Dzogchen Mahamudra. O Dharma Mindfulness, essa ideia, eu nem lembro, nem sei mais, perdi a conta, deve ter uns 20 módulos pensados assim, e provavelmente vão surgir mais ainda no caminho. Mas a ideia, e é claro, não é sequencial assim necessariamente. Você não participou de um, pode vir em outro, é sempre livre, aberto e tal, né? A ideia é a gente investigar e aprofundar em toda a base fundamental. A gente pode falar da psicologia budista, ou da ciência budista, ou da tradição contemplativa, enfim, todo o estofo de onde surge e no qual se alicerça o mindfulness moderno, esse mindfulness que a gente pratica hoje. Porque eu, nesse tempo de experiência que eu tenho praticando e estudando, né, eu cheguei a ver que sem isso, o mindfulness corre o risco de se transformar numa mera técnica. Eu vou usar uma ferramenta aqui para atingir meus fins e objetivos. Quero ficar mais concentrado, quero me sentir menos estressado, Tudo isso é bom, não é ruim não, lógico. Né? Quero melhorar de alguma doença, Ótimo, é bom mesmo, tem que ser assim, claro, né? No entanto, é muito mais que isso. Né? Mindfulness está inserido dentro de um corpo de conhecimento, prática e investigação da condição humana nesse mundo que busca nos liberar, nos despertar completamente do sofrimento que nós criamos para nós mesmos, como humanidade e como seres individuais. Então é muito mais do que isso. E quando a gente se mergulha nesse conteúdo básico, fundamental, a gente tem muito mais significado o que a gente está fazendo com as práticas de mindfulness, sabe? A gente corre menos risco de cair naquele limbo de falar, tá tão monótono e chato praticar isso, eu não estou sentindo que está avançando, eu não... Porque não é só a técnica e a prática de sentar e ficar respirando, e, sei lá. Não, isso é dentro de todo um caminho de desenvolvimento humano, do potencial humano irrestrito, total. Sabe? E aí fica muito mais legal. E aí o mindfulness é a vida, não é a prática que eu faço nos 10 minutos fora da vida, sabe? Ou na meia hora, ou nos 40 minutos, ou no que for. Então essa é a ideia do Dharma Mindfulness. E são muitos conteúdos muito bacanas e cada hora dá vontade de trazer mais um e mais outro. Então a gente vai fluindo com isso, mês a mês. A ideia é ter um encontro por mês. Eventualmente pode ter algum mês que não dê, ou mês de férias, ou tem uns meses que eu vou dar formações e daí fica mais complicado. Então, mas quase todo mês vai ter algum encontro. A gente vai divulgando as datas, tá? Nesse encontro de hoje, e vocês se preparem, tá? Porque agora a gente vai entrar em praticamente uma hora, pouco mais talvez, de fala. Então fortalece aí a presença, porque eu vou querer dar toda uma base de contexto, para daí a gente poder seguir. Mas depois disso vem prática também. Então a gente vai ter práticas de longas, práticas de talvez 40 minutos, meia hora para 40 minutos, não só sentado parado, mas incluindo um preparo corporal, incluindo todo um caminho de prática. Então,
vocês também fluam dentro disso como for possível para vocês. Tem gente aqui que é instrutor, que é super experiente e tal, e até para instrutores em formação formados, isso também ajuda muito na condução, todo esse conteúdo, ajuda na condução das pessoas nos grupos, porque você tem uma ideia de caminho através da experiência própria e do conhecimento, né? E ajuda também no processo de inquiry, de partilha, de investigação, porque você tem uma base, um mapa conceitual e experiencial mais fortalecido, né? Mas tem também pessoas bastante iniciantes aqui, então flui dentro disso. Se na prática não deu 30 minutos, 40 minutos, está muito difícil, tudo bem, a gente não está praticando maratona de imobilidade, entendeu? Assim, sabe, faz um movimento consciente, só continua praticando mindfulness. Atenção, consciência do momento presente como ele é. Então agora não, né? Então eu estico, eu alongo, tal, né? Ou muda a postura, continua deitado, ou flui dentro disso, tá? Bem tranquilo. E as práticas vão ser alinhadas com o conteúdo. Então, hoje qual que é a ideia? Hoje a ideia é dar um panorama de três das principais, mais importantes abordagens, estilos, né, de Buda Dharma que chegam a nós atualmente e que relação eles têm com o mindfulness moderno, de que forma eles informam o mindfulness, os programas de 8 semanas de mindfulness e as práticas em geral, para a gente poder se contextualizar no que a gente faz nas nossas práticas diárias. Tá? Para fazer isso, a nossa pretensão, porque é só uma pretensão, né? Se tivesse aqui o Jiang Tube, nosso professor de alguns de nós aqui, aí ele pode fazer uma aula de 2 horas, de um workshop de um fim de semana, ou um curso inteiro de 10 dias só sobre isso. Porque tem um vasto conhecimento. A gente não, a gente tem um estudo pessoal, uma prática pessoal suficiente para esse workshop aqui e para dar uma base. Tá? É passar pela história do próprio Buda, um pouco, né? E aí eu falo Buda Dharma e não budismo, porque é uma abordagem não dogmática. Não é vendo budismo como religião, como um ismo, mas é vendo Buda Dharma, um conjunto de ensinamentos e práticas dado por uma pessoa que viveu aqui, que ficou conhecida como Buda. E que a gente precisa, a gente pode, a gente precisa não, se a gente quiser, né, a gente escolhe praticar, experienciar e ver o que isso traz para a gente, com a nossa mente moderna, ocidental, com tudo que a gente já sabe. Tá? É esse o olhar. Então, passar um pouco pela história do Buda, o que ele quis, o que ele buscou. Tá? Passar um pouco pelas três principais linhagens que chegam até hoje, três principais abordagens. São Sutra, Tantra, Dzogchen, generalizando, tá? Isso não é um modelo que existe com esses nomes. Assim, tá? É uma ideia. E aí, só deixando bem claro, tá? Eu não pretendo, não é a nossa visão aqui, trazer um monte de datas e eventos históricos detalhados e tal, porque isso seria só uma distração para nossa mente, blá blá blá. Sabe? A gente ia querer ficar notando o que aconteceu depois e qual foi o evento e que data e quem falou para quem e quais são os nomes e tal. E isso não é o mais relevante. O mais relevante é sentir como que esses diferentes gostos, texturas de prática se relacionam com o ser, com o que você sente, com o que você pratica, com o que você experiencia. E aí, quando você fizer práticas e ler textos e livros e etc., ter uma ideia de onde isso está partindo, qual é a visão por trás disso, básica. Porque você lê livros sobre mindfulness hoje, uns são mais informados por uma linha, outros são mais informados por outra abordagem, e outra parte de prática é por outra. Então você começa a se localizar um pouco nisso. Qual é o gosto geral disso? E para quem se formou, está se formando ou pratica dentro da abordagem da MTI, da Mindfulness Trainings International, com o Jiang Tube e com
os instrutores, os formadores que vieram do Jiang Shu, que foram formados por ele, também tem um olhar. Qual que é o olhar específico nosso? Para quem está praticando em outras linhas, de outros lugares, aí precisa pegar todo esse conteúdo, todo esse olhar e ver como se relaciona com a sua prática que está fazendo, né? Então é um pouco desse olhar. E também por outro motivo, né? Também não vou chegar muito em datas e coisas específicas, porque também nessas tradições, nesses olhares, né? O pessoal não está muito preocupado com... O jeito de pensar é outro. A mente é outra. Então, assim, de repente tem lá uma história que um camarada lá ensinou para uma mulher, que depois virou professora também, ensinou, ou uma mulher ensinou para um outro cara. Mas daí, se eu fosse ver numa coisa histórica mesmo, tem uma diferença de 300 anos entre quando um viveu e o outro viveu. Para nossa mente, lógica temporal, não faz sentido algum. Mas o modo de pensar deles e de ver o mundo é outro. Não é esse olhar. É um olhar que abrange outras possibilidades de transmissão de conhecimento. Que não só eu estar aqui na sua frente falando para você. E os eventos históricos não são tão assim super relevantes para eles. E além disso, uma parte dessa tradição toda foi feita quando ainda era oral, não tinha nem ensinamento escrito. Então, quem quer que seja que venha e fale para você, isso é exatamente o que Buda ensinou, a pessoa está equivocada, né? Assim, porque não dá para saber. Os primeiros escritos foram feitos 500 anos depois, né? Então você, claro, você dentro de um grande conjunto de ensinamentos que chegam até hoje, se você estudando, praticando e entrando, você vê uma coerência interna. Aquilo que parece ser muito diferente da coerência interna, você vai desconfiar que não está tão alinhado, né? Então esse é um jeito de olhar, né? E por último, porque eu também não sou muito afeito a ficar na parte de decorar nomes e datas e etc e tal. Tanto que eu até fiz uma cola aqui para os nomes mais importantes. Porque eu fico mais no gosto, no sabor e tal, na visão geral, tá bom? É isto. Dito isso, vamos então